Pronto, começamos. Vamos dar play. Hoje nós vamos falar sobre o que trava o dinheiro. Ontem eu recebi numa caixinha de perguntas sobre justamente essa pergunta, sobre o dinheiro, né? O que trava? O dinheiro vem, mas não fica. E eu até respondi, com o dinheiro, com a mamãe o dinheiro vem, com o papai o dinheiro fica. Então hoje nós vamos abordar aqui nessa live justamente o conteúdo sistêmico em relação ao dinheiro e ao pai. Essa semana ela está muito propensa a falar do pai. Foi também um tema dentro do portal, para as alunas do portal que estão realizando a mentoria 3 esferas. E eu quis trazer aqui para a live justamente para abrir mais essa vertente de consciência, né? Consciência, que eu sempre falo, quanto mais consciente nós estamos dos nossos problemas, mais nós podemos assumir novas posturas e fazer novos movimentos referente a isso, né? Então, antes da gente iniciar, eu quero convidar você a enviar essa live aqui para suas amigas, mulheres que precisam ouvir sobre esse tema. Vamos lá, tô mandando aqui também. Deixa eu encaminhar aqui. Escolhe aí 5 amigas para enviar esta live. É pesado, não há paz. Desde que eu coloquei essa música para tocar no evento que eu palestrei sábado, estou viciada nela. Não consigo mais ouvir outra música a não ser essa. E tem tudo a ver, né, com aquilo que a gente cobra da vida. Boa sorte. Boa sorte, do que quer me dar demais, é pesado, não há paz. Quando a gente cobra o que não nos convém, se torna pesado, né? Então, essa música aqui pra mim ela é muito sistêmica também. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o que trava o dinheiro, né? E eu sei que muitas vezes, muitas mulheres, né, empreendedoras, buscam o quê? Buscam, além de fazer o negócio acontecer, busca estratégias, busca técnica, mais cursos, mais entendimento da parte que faz o negócio acontecer, né? Como atender melhor o cliente, a parte que envolve aquilo que está visível aos nossos olhos, né? Aquilo que eu posso aprender, aquilo que eu posso entender. Mas o que envolve a raiz do nosso dinheiro, a raiz do financeiro, é algo que não está visível aos nossos olhos e muitas vezes nós nem nos damos contas e não somos nem convidadas a olhar. Então, por isso que eu estou aqui, justamente para te convidar a olhar para isso. Porque o dinheiro ele tem muito, muito a ver com a imagem interna que você carrega em relação ao teu pai. E isso pode estar travando ou liberando o fluxo de dinheiro na tua vida. Sim. E eu vou explicar mais. Fique bem tranquila, porque eu vou explicar sobre isso. No olhar sistêmico, o dinheiro vem pelo pai. O pai é o responsável por essa ação, por nós nos colocarmos no mundo, fazermos o movimento de irmos para o mundo. Então, se eu tenho internamente ainda ruídos em relação ao meu pai, se eu tenho julgamento, se eu tenho resistência, se eu tenho reivindicações. E quando eu falo isso, talvez você adulta não pense, né? Não, Bre, eu não tenho nada com meu pai, já tá tudo certo, já entendi que as coisas que aconteceram lá atrás tinham que ser assim, não tinha como ser diferente, pra mim tá tudo bem. Ok. Você agora, racional, consciente, tá falando isso. Mas lá dentro, bem lá internamente, aquilo que a tua menininha vivenciou com teu pai,
será que está resolvido? Porque muitas vezes a adulta acha que está tudo certo, mas a sua menina, a sua criança interior ainda não está. Não está resolvido, não resolveu, foi a nada. E aí a questão aqui não é a adulta. A questão é o que a tua menininha vivenciou que faz com que você trave o fluxo do seu dinheiro. Porque se existe uma esfera sua, criança, menina, que ainda reivindica algo, existe um ruído em relação ao seu pai, vai travar o fluxo do dinheiro. E quando nós estamos bem apaziguadas, e eu não estou falando de apaziguamento, de ruído, reivindicação, somente ao seu pai, o homem, a existência desse homem. Mas eu estou falando da parte lá dentro de você, porque não significa que hoje você vai ter que ir lá conversar com seu pai, bater um papo com ele, aparar as arestas, não. É o olhar para você, o se voltar para você mesma, para analisar o que você ainda está buscando fora. Porque enquanto você não se organiza internamente, é onde você vai se sabotando, onde você trava o fluxo do seu dinheiro. Então, o pai, sistemicamente falando, na visão sistêmica, ele representa o quê? O mundo, o trabalho, a força de sair e fazer acontecer, a força da família, ocupar o seu lugar no mundo. O pai, ele é sempre a representação do que me leva para o mundo. A mãe é interno, a gente pode fazer essa associação. A mãe é interna, porque eu cresci dentro da barriguinha da minha mãe. Então, a mãe é a segurança, a mãe é a nutrição, a mãe é o acolhimento, o carinho. Não que o pai não tenha carinho, mas o pai, ele é um movimento de ir para o mundo. Eu gosto de usar uma metáfora com as minhas alunas, que é o quê? O pai, ele segura atrás da bicicleta para a criança poder ir. Então, o pai é o que dá esse empurrão para a criança ir para o mundo. Essa, para mim, é a melhor metáfora que tem. Então, o pai, ele faz ele é o responsável, né, por esse movimento. Então, se existe hoje, né, se a adulta já tem problemas com o pai, imagine a criança interior. E se a adulta hoje diz que não tem, que tá tudo certo, mas existem reivindicações ainda na sua criança interior, naquela menininha que vivenciou, que vivenciou aquelas experiências e que ainda não estão apaziguadas internamente, sim, você vai cortar o fluxo, tá? Por quê? O que acontece? Quando há reivindicação, quando há julgamento, quando há resistência em relação ao pai, é como se você se colocasse acima dele. Quando existe um julgamento em relação ao pai, é como se você se manifestasse no sentido de eu sou maior porque eu faria diferente, eu acho que ele agiu errado. E entre linhas você diz, você foi incompetente. Você não foi suficiente. Talvez isso não saia da sua boca, mas lá dentro, internamente, é o que você pensa. E a visão sistêmica, ela convida para a gente ser honestas. E inteiramente e extremamente honestas. Porque quanto mais eu fico abafando os meus sentimentos, quanto mais eu quero me enganar em relação àquilo que eu sinto de verdade, mais a vida ela vai me jogando coisas na minha cara, dizendo, olha só, tô te convidando isso aqui para você prestar atenção nisso, olhar para isso. Enquanto você fingir que isso não existe, eu vou jogar desafios na sua cara. Você vai vivenciar desafios. Então a visão sistêmica ela convida. Seja sincera, seja honesta com você. Seja muito honesta com os teus sentimentos, com as tuas sensações, aquilo que ainda não está resolvido. Porque você só pode resolver aquilo que você diz sim. Você só pode resolver aquilo que você aceita olhar nos olhos e dizer, ok, eu te vejo, eu tô aqui, tô olhando para você agora. Com muita resistência, mas eu estou te vendo. Então, bora lá. O que eu preciso fazer? Aqui é o começo. Aqui é o começo da transformação. Então, para você que está chegando agora nessa live, a gente está falando sobre dinheiro e pai. O que o seu dinheiro tem a ver com o seu pai, com a relação com o seu pai,
com a relação que não foi resolvida ou que ainda tem pontinhos ali de interrogação que precisam ser ajustados, mas não diretamente com o ser humano pai, e sim dentro de você. Então, te convido aqui, ó, já manda essa live aqui para pelo menos 5 amigas, pra gente compartilhar a informação, porque, gente, isso aqui é utilidade pública. Isso aqui é a base da vida. Pai e mãe são a base. Então, quando eu tenho reivindicações, quando eu tenho julgamentos, quando eu tenho necessidades e as minhas expectativas lá atrás que não foram atendidas, eu não consigo ir uma adulta inteira para a vida. Eu não consigo, porque existe uma parte minha, uma menina birrenta, pedindo atenção, pedindo colo, pedindo carinho. E muitas vezes pedindo até dinheiro do pai. E aí você não consegue fluir, você não consegue crescer de fato. E alguns exemplos práticos aqui de mulheres. Quer ver as empreendedoras, gente? As empreendedoras são as... Eu não quero dizer que são as que mais sofrem. Mas assim, ó, derrapam pra caramba. Por quê? Porque tem problema com o pai. Vai pro mundo para tentar empreender, se expor, sofrer julgamento, né, com aquele âmbito de crescimento, às vezes para provar para o pai que o pai não foi bom o suficiente. E aí o que acontece? O puro suco do caos. Por quê? Empreendedoras que fazem dinheiro, né? Se você empreende, você tem aí um ponto a mais de fazer dinheiro. Mas o que acontece? Logo vai embora. Você pode fazer todo o dinheiro, você pode ter um faturamento massa. Você vai lá na sua conta bancária no final do mês ou no início do mês, cadê? Faturei 10 mil, 15 mil, 20 mil. Cadê esse dinheiro? Escafodeu-se. Quer ver as empreendedoras que têm dificuldade de cobrar? Insegurança, baixa autoestima, tem a ver com o pai. Porque se a minha base, que era para me dar segurança para ir para o mundo, não proveu isso, eu tenho dificuldade de estabelecer o meu lugar no mercado, eu tenho dificuldade de falar para cliente o preço que vale o meu trabalho, o meu serviço. Por quê? Porque eu não enxergo nem o meu valor, porque eu não tive essa percepção de valor em relação ao meu pai. Faz sentido? E muitas vezes você coloca aquela atenção, aquele carinho que você não recebeu do seu pai nas costas de quem? Da sua cliente. Aquilo que você não recebeu dos teus pais, você coloca nas costas da tua cliente para que ela te dê. Só que o seu negócio, ele não está a serviço de te entregar aquilo que te faltou lá atrás. O seu negócio, ele não está a serviço de nutrir a atenção que você não recebeu dos seus pais. O carinho que você não recebeu do seu pai. A presença. Eu fiz o meu negócio aqui, eu montei, agora eu vou empreender, eu tô aqui, tá dando tudo certo. Eu fiz o meu negócio porque eu quero provar pro meu pai que eu sou melhor que ele. Eu quero provar pro meu pai que eu não preciso dele. E talvez, eu volto a repetir, talvez essas frases não saiam da sua boca. Mas essa é a intenção. Então a gente tem que prestar muita atenção na nossa intenção. E aí você foi lá, você fez o seu negócio, você começou a empreender para provar algo para o seu pai. Você montou o seu negócio para quê? Para atingir expectativas suas. Para suprir necessidades suas que até hoje não tinham sido supridas. Por que o dinheiro vai embora? Porque o seu negócio não está a serviço de te atender. O seu negócio ele está a serviço de servir. Estou lendo um livro agora de Bert Hellinger, o criador das constelações, que é Êxito na Vida, Êxito na Profissão. E lá tem um trecho que fala exatamente isso. O nosso negócio não está a serviço
de servir às minhas necessidades. Quem dirá as minhas necessidades e expectativas infantis não atendidas. A mulher que ainda tem reivindicações em relação ao pai, que tem problema com o pai, que o pai ainda não está 100% no seu coração, não se sente merecedora. Não se sente merecedora. Já aconteceu aí com você, de você estar crescendo, se desenvolvendo, faz um ótimo serviço, e as pessoas falam pra você, você é maravilhosa, e você fica, mas não sou tudo isso. Ou então, seu serviço é maravilhoso, você faz com maestria, mas você acha que não é tudo isso. Ou não sente a segurança de aumentar o preço, porque é tão fácil para você fazer isso, tão fácil, que você mesma não vê o valor. Isso também é não se sentir merecedora. Isso também é sentir falta desse papai. É também ter reivindicações relacionadas ao pai. Então percebe que muitas vezes o seu dinheiro ele escorrer pelo ralo não é por causa do curso que você não fez, ou da técnica que você não entende, ou da estratégia que você ainda não executou. Claro que é importante. É importante desenvolver habilidade técnica, é importante fazer cursos, mentorias, é importante fazer investimentos no seu negócio para crescimento. Isso é óbvio, no seu negócio, em você como um todo. Mas enquanto você não olhar para a raiz que te move, para a intenção que te move para o mundo, o seu dinheiro ele vai te dando sinais de, querida, talvez todo esse movimento que você está fazendo aí de 1000 cursos, 1000 estratégias, você está buscando seu pai. Porque quem precisa a todo momento estar escorado em um curso, quem precisa a todo momento estar escorado em algum diploma, está buscando o papai. Porque reconhecimento é externo. E tudo que tem ligação com o externo está ligado ao papai. Porque é o pai que leva para o mundo. Tá fazendo sentido isso aqui que eu tô falando para vocês? Tá conectando ou tá, vocês estão assim, tipo, meu Deus, não tô entendendo nada que essa abençoada tá falando? Me digam. Me digam. Então, gente, o dinheiro, se ele tá travado, tá? Se você tem facilidade de fazer dinheiro, mas ele não fica, sempre acontece alguma coisa que ele escoa, bora olhar pro pai. Bora fazer um movimento de olhar para quais foram as faltas que eu ainda peço, que eu ainda clamo em relação ao meu pai. Quais são as expectativas e necessidades que eu tive em relação ao meu pai, que eu ainda tenho em relação ao meu pai, que não foram atendidas. E que você, infelizmente, tá? Seu pai não vai suprir nada. Porque ele te deu o que ele podia na medida que ele sabia. E muito provavelmente ele recebeu até menos dos pais dele. Porque um pai, ele sempre vai fazer um movimento do quê? De dar um pouquinho mais daquilo que ele recebeu. Em geral, os movimentos são esses. Mas ninguém dá mais do que recebeu. Ninguém dá mais do que aquilo que ele recebeu. E aí você tá totalmente envolvida na sua carreira, totalmente envolvida no seu negócio, querendo fazer muito dinheiro. Só que enquanto você
tiver como objetivo fazer dinheiro para conquistar somente os teus sonhos, fazer dinheiro para ganhar reconhecimento, fazer dinheiro para provar o teu valor para o mundo, todos esses exemplos que eu acabei de dar são alertas de que ainda busco meu pai. Porque quando você está bem ancorado em você, preenchida de você, você se reconhece, reconhece o seu valor, você não precisa buscar nada externamente. Você não precisa buscar o seu pai em nenhum lugar. E fazer esses movimentos inteiras de você é muito diferente. É muito diferente quando você está buscando ainda aquilo que você não teve do seu pai. E eu posso falar isso de boca cheia, tá? Posso falar isso de boca cheia. Porque disso eu entendo. Tudo aquilo que eu falo eu já vivenciei. Tudo aquilo que eu falo são processos que ou eu já corei, ou eu já caminhei muito e eu estou muito próximo de... Eu não vou dizer de uma cura 100%, porque não existe, né, gente? Processo de autoconhecimento é ativo. Tomar pai e mãe é ativo. Todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais. Porque quanto mais você acessa, o autoconhecimento ele é camadas, né? Quanto mais você acessa, se abre outra camada. Quanto mais você acessa, se abre outra camada. E aí você vai vendo tudo que você precisa evoluir. A cada momento na sua vida, você precisa evoluir algo. E são os patamares que a gente vai crescendo, né? Internamente, que você transborda nas pessoas ao seu redor. E daqui a pouco você vai transbordar em muito mais pessoas. E aí, dependendo do teu chamado, né, se for um chamado também de se tornar terapeuta ou de trazer para dentro daquilo que você faz esse tipo de conhecimento, você leva para muito mais pessoas aquilo que você mesmo vivenciou. Porque não existe uma dor que a gente vivencie que não seja para trazer, que não seja para trazer um aprendizado e principalmente não seja para transbordar em outras pessoas. Então, eu acho que a frase crucial e principal aqui, ó, é enquanto eu ainda busco no mundo o meu valor, o meu reconhecimento, realizar os meus sonhos, no sentido de que eu quero realizar isso porque eu não recebi dos meus pais. Eu quero fazer isso aqui para provar que eu consigo. No movimento, até perceba, gente, que movimento arrogante. Que movimento arrogante. As mães aqui vão me entender. Quem é mãe vai entender. Imagina o seu filho em algum momento olhar na sua cara e dizer assim, ó, o que você fez para mim não foi suficiente. Você foi uma péssima mãe. Você deveria ter se esforçado um pouquinho mais. Basicamente, é essa mensagem que você envia para o seu pai. E aí você se questiona agora, por que o dinheiro não fica? Por que o fluxo do dinheiro trava? Com a mamãe o dinheiro vem. Porque a mamãe é nutrição. Com o pai o dinheiro fica. E aqui eu não quero que você fique confusa no sentido de o pai ele dá esse movimento de ir pro mundo, de fazer, execução, que também são os movimentos de fazer dinheiro, certo? Porém, quando eu estou apaziguada com minha mãe, é quando eu tenho essa capacidade de fazer dinheiro, porque a mãe é a nutrição. Agora, manter o movimento, manter a estrutura, sustentar esses movimentos é que vem do pai. E a partir do momento que eu sustento esses movimentos, tenho constância, é onde eu permito que o meu dinheiro fique. Por quê? Porque o fluxo está sendo alimentado. O fluxo está sendo alimentado. Então é onde eu dou autorização para o dinheiro ficar. Então somente com o pai bem internalizado, com o pai bem apaziguado no meu coração, no meu ser,
é onde eu dou sustentação para aquilo que eu faço. Então, se você é uma pessoa inconstante, se você toda hora se desanima, se você toda hora procrastina, começa um projeto e daqui a pouco perde o brio, tem que olhar para o papai. Tem que olhar para o papai. Eita, várias pílulas de consciência aqui para você nesse almoço, né, gente? Tô almoçando e tomando pílula de consciência. Almoço e pílula de consciência. Aqui, ó, começamos. Começamos a abrir, né, a caixinha de Pandora. De caraca. Tem bastante coisa aqui para observar. E todo esse movimento aqui de arrogância, esse movimento de olhar para o pai e dizer, mesmo que seja internamente, você não foi o suficiente, me faltou, é uma forma de excluir. E o que eu sempre digo para as minhas alunas? Eu sou 50% minha mãe, 50% meu pai. Então, ou seja, eu sou uma parte inteira dessas duas partes. E se há exclusão de uma delas, não, meu pai não foi tudo isso, não falo com meu pai, ou o que ele fez foi pouco, não foi suficiente, eu posso estar falando para o meu pai, eu pensando isso em relação ao meu pai. Mas o que eu estou fazendo comigo, eu também estou excluindo 50% de mim. E aí é onde fica martelando que eu não sou boa, que eu não tenho valor, que eu não sou merecedora. Aquela sensação de estou perdida. Começo algo, começo um projeto. Eu tô perdida. Não sei para que caminho que eu vou. Não sei o que eu faço. Tá faltando 50% aqui. Então, agora que você começou a tomar consciência, leva essas reflexões aqui que você acabou de assistir nessa live para passear. E fica o convite para adquirir recursos para isso. Bre, como que eu adquiro recursos? Estudando. Se permitindo aprofundar. E aí a gente tem um portal aqui que é maravilhoso, que é um acompanhamento anual para que você possa não só olhar para o seu pai, mas para sua mãe, para o dinheiro, para relacionamento, para muito mais outras coisas. Processo terapêutico. Tem um processo terapêutico caminho, tem um processo terapêutico a alma do negócio, você é empreendedora e precisa olhar também para as estratégias do seu negócio. Porque aqui nós temos a visão sistêmica, a gente olha profundamente para o todo, não só para uma coisa, porque nunca é só uma coisa. Então aqui, nesse exato momento, você começou a tomar de fato as suas pílulas de consciência. E a partir daqui é necessário desenvolver recursos para que você se torne autônoma da própria vida. Para que você se emancipe dessas questões que ficam te travando, ficam te puxando. Certo? Então, se essa live aqui fez sentido para você, se você quer ir mais fundo, te convido, venha conhecer aqui mais os processos que eu tenho para te oferecer. A gente tem aqui no Instituto Heineken. Vai ser um prazer a gente caminhar juntas. Tá vindo muita coisa boa por aí. Você não tem nem ideia do que tá vindo. Mas eu vou contando, né? Vou contando porque a gente precisa compartilhar coisas boas no mundo. Então, leva essas reflexões para passear. Leva essas reflexões para passear e se sentir, dá um próximo passo. Estou aqui à disposição. Fique com Deus, um grande beijo e a gente segue juntas. Tchau, tchau!